Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Palavra de Jesus. Emmanuel vem comentar na lição 57 do livro Ceifa de Luz. Deus te deu a ciência a fim de que a estendas em benefício dos nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá, entretanto só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, aos quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dará para que deis. É muito interessante quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, e a gente tem a informação, em primeiro lugar, que nós somos espíritos. E que o espírito teve um momento que ele foi criado por Deus, e quando ele foi criado de maneira simples e ignorante, de ignorar, ainda não ter nem a moralidade, nem a inteligência. Inteligência em primeiro lugar e moralidade em segundo, nenhum dos dois ainda é desenvolvido. Mas tem uma perguntinha no Livro dos Espíritos que ela é interessante, que ela fala o seguinte, na pergunta 607. Ela fala que a gente aqui no mundo, a gente tem mineral, vegetal e animal. No mineral ainda não tem vida. A vida começa no reino vegetal, né? No reino vegetal e animal. E o que acontece é, na pergunta 607 do Livro dos Espíritos, ele vem dizendo que antes de sermos espíritos, o que se transformou, a gente chama de princípio inteligente, né? Nós fomos um princípio inteligente que era como se fosse uma semente ainda do espírito, que estava ali germinando, se formando naquelas primeiras etapas ali, vegetal e animal. E uma coisa que é interessante quando a gente vai estudar a doutrina espírita é que eles falam, então tá bom, né? Já que um dia nós fomos princípio inteligente e que animaram os vegetais e os animais, qual é a diferença do princípio inteligente para o espírito? Aí eles vão trazer 3 diferenças para a gente que estão ali no estudo dos 3 reinos, para quem quiser pesquisar depois. Eles dizem que os vegetais e os animais, todos, sem exceção, eles têm 3 coisas que acontecem com eles que não acontecem com a gente. Primeiro, eles não têm noção da divindade, não têm noção de Deus. Tanto que para o cachorro, que é o melhor amigo do homem, é como se nós fôssemos os deuses para os cachorros. Eles também não têm noção da individualidade deles. Eles simplesmente vivem a vida instintiva, eles não têm aquela coisa, né? A gente até se classifica, né? Como homo sapiens, enfim. E eles também não têm livre-arbítrio. Eles vivem simplesmente a vida instintiva, está sendo ainda antes do espírito. Então o que acontece? Você tem contato com a matéria e precisa ter fome para saciar a fome, precisa ter a sede para saciar a sede, precisa ter o cio para poder se reproduzir, precisa ter essa coisa do instinto, né? Que vai estar desenvolvendo os instintos. Estou falando do caso dos animais, né? Então, uma frase do Leon Denis que é maravilhosa, que fala que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal. Frase maravilhosa. E o que acontece é, quando a gente bota ração para o nosso cachorro, ele vai comer a ração, quando ele não tiver mais com fome, ele vai deixar a ração ali parada o tempo todo. Quando a gente se transforma em espírito, que passa a ter o livre-arbítrio, passa a ter noção da individualidade, a gente ganha uma coisa chamada paixão. Também está lá no estudo do Livro dos Espíritos, quando está a estudar as paixões, né? Tem uma pergunta que fala assim, tem um momento da evolução espiritual, né, que a paixão ela é determinante.
Por quê? Porque o cachorro não tem essa paixão toda, sendo um animal, ele vai deixar a ração ali, o homem não. Quando ele começa a virar um homem, eu vou comer, mas farinha pouco, meu opinião. Primeiro eu vou guardar para mim, porque daqui a pouco eu vou ter fome de novo. Vou guardar para mim e para os meus, proteger minha família, é assim que o homem age, diferente dos animais. E nesse primeiro momento, isso está se devendo ao quê? Pelo fato dele ter recém-descoberto a sua individualidade. Mas chega um ponto, nós estamos vivendo uma etapa evolutiva em que a frase para a gente é essa aqui, ó, dai e dar-se-vos-á. Ou então, a gente recebe e tudo que a gente recebe a gente tem que dividir para todo mundo. E não fazer, né, igual o homem recém-saído lá do princípio inteligente costuma fazer, ainda muito influenciado pela matéria, pelas paixões, né? É tudo para mim, tudo para mim. A gente encontra ainda no mundo que a gente vive muitas pessoas ainda vivendo uma espécie de egoísmo ainda, que acaba sendo exagerado. A gente sabe que aqui quem vive nesse mundo, egoísmo, vaidade e orgulho são os três nossos maiores obstáculos. Tudo bem. Mas o que ele vem dizer aqui pra gente nessa lição? Fala, olha, Deus quando deu a ciência para cada um de nós, ele deu para que a gente estenda para todo mundo, com devotamento mesmo, porque a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Então, eu tenho esse conhecimento, o que eu vou fazer? Eu vou botar à disposição de todo mundo. Então, me deu uma capacidade de medicina para curar todo mundo, me deu uma capacidade de construir alguma coisa. Eu vou construir para melhorar o bem-estar, a vida de cada um. Depois ele bota assim, Deus deu discernimento para a gente, para quê? Para que a gente consiga usar a palavra, o concurso verbal, né? Ajude a compreensão daqueles que ouvem, para a gente poder explicar bem e trazer luz que dissipe sombra do desequilíbrio. Muito bonito isso que ele vem falar aqui. Agora ele fala de mais duas questões, né? Ele deu autoridade para a gente, em determinados momentos. Cada um sempre exerce autoridade de alguma maneira, mesmo que seja autoridade em primeiro lugar sobre si mesmo, depois sobre a sua casa, sobre a sua família. Um dia a gente conquista também essa oportunidade profissional. Todo mundo vai viver isso um dia, mas ele bota aqui, ó, deu autoridade a fim de que a gente exerça essa justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo. Se olhar cada pessoa e falar, as pessoas têm um momento delas. Então quem está na chefia vai ver pessoas perdendo a paciência num determinado dia, demonstrando suas fraquezas. Vai ter isso. E a gente vai aprender a lidar com aquilo, vai tentar conquistar as pessoas, entender as dificuldades de todos e procurar explorar o que tem de melhor. Depois ele vem falar, e inclusive a fortuna, para que o nosso dinheiro também, ele deu a fortuna para quê? É para que o dinheiro se faça coluna de trabalho, de beneficência. Vocês vão ver o seguinte, que os maiores problemas que nós tivemos ao longo de toda a nossa história foi pelo fato da gente, né, receber e enclausurar com a gente. Me dá a ciência, eu quero ser o único, exclusivo dono e vou até procurar fazer as coisas de maneira mística, porque, né, eu não posso entregar para ninguém, essa fórmula é minha. Ou então o discernimento eu uso só com alguns amigos que estão por perto e crio aquela proteção com relação aos outros. Me deu autoridade, e a autoridade eu vou exercer do jeito que eu quiser. Tem vários cursos que a gente tem por aí de chefia e liderança, e muita gente, quando tem a oportunidade de ser chefe, quer ser temido, quer mostrar autoridade, né? E a outra é a fortuna também. As pessoas ficam com medo enorme de perder o dinheiro e acabam não sabendo como usar o dinheiro. Ele coloca para a gente, ó, Deus constantemente nos dá algo, entretanto a gente só vai conservar isso e multiplicar os talentos se a gente fizer as doações também, que a gente puder fazer com que aquilo que a gente aprendeu. É a parábola do talento, gente, que está fazendo referência aqui. Todo mundo lembra da parábola que ela está no Evangelho. A pessoa foi viajar, deu 5 talentos para um, 2 para um e 1 para o outro. Quando voltou de viagem, cadê os meus 5? Os teus 5 eu produzi mais 5. Pô, que legal. Então você vai até ganhar mais agora. E os teus 2, produzi mais 2 bom. E o teu 1? Eu cavei, fiquei com medo de alguém roubar, eu não usei para nada. Falei, não, então me dá de volta, você não merece nada. É aquilo ali que está no Evangelho. Então ele termina aqui o texto de hoje falando, todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida. Na verdade, tudo pertence ao Senhor do Universo, né? Então, dai e dar-se-vos-á significa na essência o quê? Deus te dará para que deis. Então a gente precisa compreender isso e colocar os nossos talentos aí
à disposição das pessoas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.